Se você não sabe, há um tempo atrás no canal, na verdade há muito tempo atrás, eu trouxe a segunda temporada de Stranger Things, uma série que bombou muito aí ano passado e há uns anos aí. E desde então eu só trouxe algo em relação à série, mas nenhuma temporada nova. Não falei sobre a temporada 3, 4, nem a 5. E bom, hoje eu vou voltar com Stranger Things e vou falar sobre a terceira temporada de Stranger Things, que pra mim é a minha temporada favorita. Pra mim é a melhor temporada das 5. É muito boa, é maravilhosa. Então, vou falar aqui sobre a minha favorita temporada de Stranger Things, né, que é a temporada 3. Então, se você quiser saber o que aconteceu nessa temporada, se é boa, se não é boa, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então vamos para a terceira temporada de Stranger Things. Bom, e para quem não viu os meus vídeos sobre a temporada 1 e 2, eu vou deixar a temporada 2 aqui nos cards, os dois vídeos aqui na tela, e eu vou deixar os vídeos aqui na descrição. Daí vocês veem o vídeo, volta para cá para vocês entenderem tudinho. Mas aqui, bom, vocês vão lá no vídeo entender tudo sobre Stranger Things, depois volta pra esse vídeo aqui, porque aí sim vocês vão entender toda a história, vão entender, não vão ficar confusos. Então, né, vai lá primeiro, depois volta pra cá, aí sim você vê esse vídeo aqui sobre a terceira temporada de Stranger Things. Agora, só esse aviso rápido, vamos pro vídeo. Bom, aqui no primeiro episódio, a temporada já começa mostrando cientistas soviéticos tentando abrir um portal, tentando reabrir o portal pro mundo invertido, né, que a 11 fechou no final da temporada 2. E o experimento acaba falhando, mas deixa claro que os russos estão, né, os soviéticos, estão interessados na dimensão paralela. Por quê? Não sei, provavelmente deve ser o que? Exploração de recursos, as criaturas, não sei, não sabemos, né, por enquanto. Mas, mano, aqui já mostra que eles querem abrir o mundo invertido com uma máquina. E bom, aqui dá errado, mas já mostra que, tipo assim, os caras querem abrir o mundo invertido porque eles têm algum interesse ali, tem parada, tem máfia envolvida naquilo ali, tá ligado? E aqui, né, em Hawkins, eu não lembro exatamente quanto tempo se passou, deve ser o que? 6 meses, 2 anos, não sei. Mas um tempo aí se passou desde os eventos da segunda temporada. A Mike e 11 estão completamente apaixonados, né? Aquele casal de ai, olha, isso aqui é demais, aquele bagulho clichêzinho. Aquele bagulho clichê todo que eu tenho raiva, eu tenho inveja de quem namora, eu não. E os dois passam praticamente o dia todo junto, o tempo todo juntos, no mesmo lugar junto. E isso começa a irritar o Hop. E não, eles não fazem aquilo que você tá pensando, o seu... Tá certo. Enquanto isso, Lucas e a Max continuam namorando. E o Will tá resistindo, né? O famoso excluiu, né? E o Will excluiu. A gente foi boa, pelo amor de Deus. Não, mas voltando, né? Tá todo mundo namorando e o Will tá ali, né? Tá existindo, né? Tá sendo um personagem. Tá lá, né? Tá lá pra famoso. Ah, o famoso segurando vela, né? Mesmo? Então, depois de um tempo, ele percebe que os amigos deles estão crescendo e abandonando a fase das brincadeiras e campanhas de RPG, de ficar até a noite. Até que isso é bem plausível, até porque o Will ficou, assim, um certo tempo, assim, desaparecido, tá ligado? Então, acho que é bem plausível, tipo assim, ele ficar meio puto com os amigos dele crescendo e tendo, querer outras coisas. Mas ainda assim, cara, os caras não tem culpa, tá ligado? A mentalidade vai mudando, o crescimento vai mudando, é assim, cara, isso acontece. Nessa série, o Dustin retorna ao acampamento que ele estava antes, né? E ele traz uma nova invenção, né? Que é gosta de fazer gambiarra, né? E ele meio que traz uma antena parabólica, sei lá. Aquela antena que você tem na tua casa lá, gigante, para se comunicar com a sua namorada, a Suzy. Sim, até o Dustin tá namorando e o Will não tá, ou seja... O Will vai ser muito, mas muito excluído nessa temporada. Calma que ainda tá bom ainda, tá bom. Pro Will ainda tá bom, vai ter coisa pior. Então o Dust chama geral, né, rapaziada? Vem aqui, vem minha máquina pra falar com a Suzy e tal. Todo mundo acha que o Dust tá inventando, né? Pô, o Dust tá namorando, pô, tá inventando, para de falar merda aí, tá ligado? Eles acham que ele acha que o Dustin tá inventando, mas no meio da tentativa de transmissão da antena, ela falha. Mas não falha tipo assim, o áudio pifou, ela explodiu. Não, ela capta outra mensagem, uma mensagem diferente, mas uma mensagem transmitida de soldados russos, né, dos soldados soviéticos, os mesmos que apareceram no início do primeiro episódio. E ao mesmo tempo, o Billy, né, o irmão da Max, na segunda temporada, sofre um acidente na estrada e ele é atacado por uma entidade que até então não sabemos o paradeiro, não sabemos se é
ela é desse mundo, que provavelmente não é, né? Carai, é do mundo invertido, é uma criatura nova, uma outra é uma criatura que já viu antes, um Demogorgon, um Democão. Não sabemos, só sabemos que ele é atacado por uma criatura aí e sem saber, né? Sem ninguém saber, só de um aviso prévio assim. A ameaça acaba de voltar aí, ó. Esse vilão é bom, tá? O visual dele é simplesmente incrível. No próximo episódio, a série nos apresenta a Nancy, que agora trabalha no jornal da cidade, onde sofre com um preconceito e uma falta de respeito do caramba. Tipo assim, irmão, ninguém liga pra ela. É sério, ela sofre com um bagulho, um preconceito, uma falta de respeito ali, um bagulho absurdo, tá ligado? E o namorado dela, né, o Jonathan, também trabalha, né, trabalha ali no mesmo lugar que ela, no jornal da cidade. Os dois acabam recebendo uma denúncia estranha envolvendo um rato que tá agindo de uma forma extremamente anormal. Tipo assim, algo que um rato nunca faria, tá ligado? Mas meio que o rato estivesse, sei lá, possuído, tá ligado? E enquanto isso, o Billy começa a se comportar também de uma maneira estranha, né? Uma maneira que, como um rato, ele não se comportaria normalmente, tá ligado? A gente sempre viu o Bill como um cara agressivo, um cara doido, né? Marrentão, bombadão, assim. Daí, agora começa a agir de uma maneira estranha, meio suspeita. Igual quando alguém mata, quando ele mata alguém e tentar se fazer de vítima, tá ligado? É mais ou menos isso. E essa entidade que, né, atacou no episódio anterior, tá assumindo o controle do seu corpo, ou seja, ele tá agindo dessa forma estranha por causa da entidade que atacou ele no outro episódio que eu falei, né, antes, né. E também nesse mesmo tempo o Dusty procura o Steve, né, o melhor amigo do Dusty. São personagens assim que, na minha opinião, incríveis. E o Steve agora, ele também trabalha numa sorveteria lá, local do shopping lá, que ele ama o seu trabalho. Sério, você tem que ver a felicidade dele, sério, ele é muito feliz com aquele trabalho, ele ama o trabalho. Então tem altas doses de humor e ironia, valeu? E também o Steve apresenta uma nova personagem pra nós, que é a Robbie Buckley. Não sei se é assim que se fala, mas é a colega de trabalho dele, né? A Robin. E eu vou falar Robin, que pra mim é mais fácil de pronunciar aquele nome simplesmente ridículo dela, que é bem feio. Então o Steve e a Robin tentam decifrar aquela mensagem dos soldados soviéticos que eles receberam um pouco lá atrás. E já o Hopper também tenta lidar com o seu papel de sogrão e também tem que lidar com o Mike e a 11, mas as suas tentativas, óbvio, acabam afastando os dois, eles têm uma briguinha e acontece um bagulho bem mais doideira mais pra frente. Mas esse é papo pra um pouco mais pro final do vídeo. E mais pra frente da série, a 11 descobre que o Bill, né, o Billy, né, tá escondendo alguma coisa, porque a 11 já sabe, né, do coisa do mundo invertido, do vazio, então ela já sabe que quando tem alguma parada errada, ou alguma coisa envolvendo o mundo invertido, ela sabe, ela consegue reconhecer na hora, e ela consegue usar os seus poderes, consegue acessar as memórias do Bill, do Billy, né, e percebe que é algo terrível, horrível, horroroso, macabro, tenebroso tá acontecendo. Enquanto isso, em outra saga, Nancy e Jonathan investigam aquela denúncia do rato que tá agindo de forma anormal e o comportamento dele, segundo né, a pessoa que denunciou, o rato consegue tá né, se comportando de maneira cada vez mais estranha a cada dia que os passam. E depois, não, pouco depois ali, Dusty, Steve e Robin conseguem descobrir a mensagem deixada em russo que faz referência a um local específico do próprio shopping. Ou seja, um lugar lá do shopping é meio que um laboratório russo secreto escondido. E sim, no shopping. E todas essas pistas apontam também para o próprio shopping, como eu falei. E o Will, por outro lado, o Will tá aí, né? Brincadeira, tá? Ele vai ser importante. E, né, aqui o Will consegue perceber que o Devorador de Mentes está de volta, sim, porque na segunda temporada o Devorador de Mentes meio que entrou no corpo do Will, possuiu o Will, então aconteceu toda aquela parada lá. E ele meio que de uma forma consegue sentir que ele tá de volta. Então o Will consegue perceber que o Devorador de Mentes tá de volta. E o grupo então elabora um plano, né, para provar, né, pra provar que o Billy realmente está sendo controlado pelo próprio Devorador de Mentes. Então eles conseguem prender o Billy em uma sala e tentam fazer a criatura sair com base no calor, porque quem viu a segunda temporada e quem viu o meu vídeo sabe que aquela criatura tem aversão a calor ou a temperaturas
quentes, ou seja, eles colocaram o Billy numa sauna para tentar fazer o bicho sair do corpo do Billy e o Billy ficar. Gente, eu vou falar Bill porque eu não consigo falar Billy, sei lá, não tô acostumado. Então eles tentam fazer isso, né, com que a criatura saia do corpo do Bill. No entanto, só que o plano dá errado. Parece que a criatura sofreu meio que uma mutação, porque meio que o Billy se transforma numa ameaça muito mais perigosa do que ele já era e quase mata, né, os caras lá. Eu ia falar os amigos, mas eles não são bem amigos do Billy. O Billy não é muito, não é bem amigos dele. Eles são mais para, sei lá, personagens da série, sabe? Tá ligado? Não são amigos, mas quase que ele mata alguns dos próprios integrantes, né? Alguns personagens principais da série. Enquanto isso, o Hopper e a Joyce começam a investigar os estranhos fenômenos magnéticos que estão acontecendo em Hawks, porque eu esqueci de falar, né? Perdão, que alguns ímãs estão soltando do. Tipo assim, os ímãs não estão mais grudando, tá ligado? E isso realmente não é coisa tipo assim, um ímã parou de funcionar, não. É realmente um efeito ali de campo magnético, de elétrico, mas um bagulho aí de que eu não faço a menor ideia como que se chama. E as pistas desse negócio, né, acabam levando os dois a ter uma conspiração muito maior que imaginava. Tipo assim, negócio nível laboratório de Hawkins, tá ligado? Um bagulho sinistro mesmo. Então, Nancy e Jonathan, né? Jonathan no meio daquela investigação do rato lá e tudo, começam a perceber que várias pessoas da cidade estão desaparecendo de forma misteriosa, tá ligado? São só desaparecendo, tipo assim, puff, sumiu, igual que evaporo, tá ligado? Sem deixar nenhum resquício, uma marca, uma pista, nada, só desapareceu. Igual quando o Thanos instalou o dedo e geral virou pó. Basicamente isso, tá ligado? Parece que desapareceu, virou pó, virou poeira, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu com essas pessoas, tá ligado? E essas pessoas, né, descobrem depois, mais pra frente, que elas estão sendo controladas pelo próprio Devorador de Mentes. Devorador de Mentes está controlando a mente delas e está trazendo elas para um esconderijo que tá fazendo um bagulho muito doideira com elas, que é sinistro. E o que ela tá fazendo, né? Você me pergunta. Ela tá reunindo vítimas para formar algo muito maior, né? Meio que eles explodem uma bola de carne e vão para dentro de um ser e virar algo maior. Sim, bizarro. E a criatura realmente está virando algo maior e aparentemente está virando uma ameaça muito grande que eles provavelmente vão enfrentar no final dessa temporada, né? Enquanto isso, Steven, Robin, Just e aquela insuportável da Erika encontram uma base russa secreta subterrânea enterrada debaixo do próprio shopping. Ninguém imagina isso. Então meio que é um laboratório, é um esconderijo perfeito, porque quem imaginaria que um laboratório soviético escondido para abrir um mundo invertido estaria debaixo de um simples shopping? Ninguém imaginaria, né? E essa descoberta confirma realmente que existe uma operação soviética funcionando em Hawks com, né, com, eu esqueci a palavra, gente, mas com o intuito de abrir realmente o portal do mundo invertido, né? E a Robin consegue traduzir completamente a mensagem russa, consegue levar o sim e consegue levar eles até a base dos cientistas que estão tentando reabrir, né, o portal do mundo invertido de novo. Ou seja, uma ideia burra. Então o Hopper e a Joyce conhecem o Alexei, um cientista russo que decide ajudar eles. E através dele eles descobrem o plano dos soviéticos. E enquanto isso, o Devorador de Mentes finalmente assume uma forma gigantesca e humana, porque antes era só uma forma gasificada, agora é uma forma física. E óbvio, ela é construída a partir dos corpos das pessoas que estavam desaparecendo, estavam sendo controladas. E a criatura começa a caçar a 11 dia, noite, dia, 24 horas no dia, sem parar. E durante um ataque, ela é muito ferida. E uma parte desse monstro consegue ficar na sua perna, de que ele entra na perna, igual o Alien do filme de 70 e pouco, não lembro agora. E foi a primeira vez do início da série que seus poderes começaram a falhar, sabe? Ela não conseguia fazer a telecinese direito, não conseguia levantar as coisas direito, tinha uma certa dificuldade. Então meio que os poderes começaram a falhar. E o grupo finalmente se reúne novamente, porque Stranger Things faz isso toda hora, sabe? Ele separa o grupo e no final, né, da temporada ele junta todo mundo de novo. Eu acho isso muito legal. E a 11 consegue remover uma parte da criatura da sua perna, mas percebe que, né, os seus poderes estão ficando cada vez mais fracos e ela não tá conseguindo usar os seus poderes direito, meio que tá virando ser uma pessoa normal, né, sem poderes, igual, sei lá, um ser humano normal, sabe, sem poderes. E enquanto isso, o Hopper, a Joyce e o Murray, né, aquele careca da águia careca, né, eles se preparam para invadir
a base dos russos, né? E o Alexei, que rapidamente se tornou um personagem que muita gente gostou do Alexei, eu também gostei, acaba sendo assassinado durante uma feira da cidade. E eu fiquei triste porque eu gostava do Alexei. Eu era carismático ele. Eu não entendia nada do que ele falava, mas acho que todo mundo que tá assistindo e assistiu na terceira temporada gostava do Alexei, coitado. E no laboratório soviético, o Steve, a Robin e o Dustin e aquela chata da Erika conseguem escapar e após quase serem capturados e provavelmente quase executados também. E agora todos entendem que a única forma de derrotar o Devorador de Mentes é fechar o portal, é tentar fechar, meio que fechar o portal mais uma vez, né? E agora com o grupo todo reunido, isso vai ficar muito mais fácil. E agora no último episódio finalmente chegou o grande confronto, né? A grande batalha final e todo o grupo reunido no shoppingzinho lá pra derrotar o gigantesco devorador de mentes. E nesse mesmo tempo, ó, fica, né, besta, ele ataca, 11 já enfraquecido, não pode fazer quase nada, não consegue usar os seus poderes como antes. E o Billy, completamente dominado pela criatura, óbvio que vai tentar confrontar o grupo, atacar o grupo, tudo para favorecer o Devorador de Mente. Mas a 11, por milagre, consegue acessar suas memórias de infância, lembrar quem ele realmente era. O Billy realmente consegue recuperar a sua sanidade, lembrar de quem ele era, né, a sua humanidade, e né, consegue sair do controle do Devorador de Mente. E foi um dos momentos mais emocionantes da temporada, na minha opinião, porque ele se sacrifica para proteger a 11 e a Max, né, a garota que ele nem gostava da garota e se sacrificou para salvar ela e morre enfrentando o próprio Devorador de Mentes. Enquanto isso, o Hopper e a Joyce enfrentam os cientistas russos. E para fechar o portal, a Joyce precisa né, explodir a máquina. Só que o Hopper fica preso do outro lado da plataforma, justamente onde fica aquela máquina que pode pulverizar até os ossos da pessoa, sem brincadeira. E sem escolha, a Joyce faz o que? A Joyce é obrigada a destruir o equipamento. A explosão fecha o portal e mata o Hopper. Sim, o Hopper, incrivelmente, ele é morto nessa temporada. E quem já assistiu o resto, não dá spoiler, pelo amor de Deus. Não seja chato, não seja insuportável. E com a conexão fechada, né, conexão cortada entre o mundo normal e o mundo invertido, o Devorador de Mentes é finalmente derrotado e, aparentemente, até agora, né, eles conseguem viver em paz. 3 meses depois, a Hawks, né, a cidade de Hawks, tenta se recuperar, se reconstruir de novo. E a família dos Byers decide se mudar de cidade, né, o Will se muda de cidade. A 11 agora é oficialmente adotada pela... Acho que é pela Joyce, né, que ela adota, não lembro agora. Mas que, se não me engano, ela é oficialmente adotada pela Joyce e vai embora com eles. E o Mike e a 11 precisam, né, dar uma despedida. E o grupo, né, que passou 3 temporadas unidos, até que enfim separado. Nossa, falei até que enfim, igual que foi um alívio. Nossa, que bom que separaram, chato pra cacete. Não foi isso, tá, gente? E o grupo, né, que tava unido desde a primeira temporada, infelizmente, ele tinha que ser separado aqui. Mas antes do fim, né, dessa temporada, a série entrega uma cena pós-créditos muito interessante, que é uma prisão russa onde os guardas alimentam um Demogorgon. E quando um prisioneiro escolhido para morrer, os soldados dizem mais ou menos assim, não lembro certo, mas dizem tipo assim: não, o americano não, sei lá, alguma coisa assim, o relação americano. Uma frase que realmente pode mudar tudo, o enredo da série toda, tudo da série. Porque isso pode ser uma especulação que o Hopper não morreu e o Hopper tá vivo, e que talvez a guerra contra o mundo invertido esteja só, sei lá, na metade, tá ligado? Mas e aí, o que você achou dessa terceira temporada de Stranger Things? Você achou boa? Você achou ruim? Na minha opinião, é a minha favorita. Mas você achou bom ou ruim? Deixe aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico e valeu!